qual a transmissão correta, qual o arrefecimento, qual fluido eu vou utilizar. Aí agora mais importante, eu preciso fazer um diagnóstico para saber se eu vou fazer essa troca ou não. Porque na transmissão automática, se eu não tenho um carro equipado com transmissão automática, se eu não tenho o histórico desse veículo, se eu não sei, se não fui eu que fiz as revisões até então, eu não sei se esse carro foi feito as revisões anteriores e como foi feita as revisões anteriores, né? Então a gente não sabe se foi trocado o fluido ou não, se foi trocado da maneira correta ou não, né? E se eu fizer uma troca de uma transmissão que excedeu a quilometragem, que excedeu o tempo, eu vou estar colocando defeito naquele câmbio. Na verdade, não vou estar colocando defeito. Nenhuma troca de fluido estraga câmbio. Eu vou estar evidenciando um sintoma que não tinha naquele câmbio. Se eu pegar um câmbio lá, vou pegar o AL4 da Citroën, muita gente conhece o AL4, é um câmbio que não suporta tanta caloria, assim como o 630. Com 60 mil quilômetros é o limite para trocar esse fluido. Passou de 60 mil, toma cuidado, a degradação é forte. E às vezes é um tipo de defeito que está lá dentro, que ele é assintomático. E aí se eu fizer a troca, eu vou estar evidenciando o defeito. Então eu preciso fazer um diagnóstico correto, é uma bateria de testes, né? Onde vocês aprendem no curso, que vocês ganham tanto comprando a máquina quanto sendo associado, mas eu vou explicar para vocês aqui brevemente um passo a passo, vocês vão entender perfeitamente. E nesse passo a passo eu vou descobrir como que está a condição, como que está a vida interna, a condição interna daquela caixa de câmbio, através dessa bateria de teste. E aí sim eu vou saber se eu vou trocar esse fluido ou não. Porque se eu trocar, eu vou evidenciar um defeito que não tinha no carro, eu vou ser obrigado a pagar a transação para o cliente, ok? E também eu vou precisar saber, por exemplo, acabei de falar para vocês que todo câmbio trabalha com atrito. Atrito gera resíduo. É normal esse resíduo estar ali no fluido, está lá nos ímãs, né? A diferença de um atrito, do resíduo de atrito para uma limalha, né? Então eu preciso saber tudo isso aqui para me resguardar e também para precaver o cliente, para mim não gerar um problema que ele não tinha até então. Então o fluido, como qualquer outra peça, tem um tempo de vida útil, ele sofre a degradação. Então ele vai começar de uma maneira, de uma cor, vai evoluindo, vai mudando de coloração, até onde chega o final da vida útil e ele perde todas as suas propriedades. Então, por exemplo, ele para de hidratar o meu disco de composite, de proteger o meu disco de composite. E aí ele começa a atacar o disco de composite, ele começa a corroer, começa a decomposição do disco, ó. Aqui está totalmente corroído. O composite, pessoal, nada mais é uma celulose, papel. Só que é um papel que quando ele é hidratado pelo fluido, ele fica altamente resistente, tá? Tem até um teste que eu fiz esses dias na oficina de um parceiro nosso lá, duvidando, mas não é possível, passou água dentro do câmbio da minha Renegade, mas cara, tem que fazer, ficou um pouquinho a água ali, cara, não ficou nem uma semana, tem que fazer o câmbio inteiro, não é possível, cara, tem que fazer, vou provar para você por quê. É um teste muito legal, depois vocês fazem na oficina de vocês. Pega uma folha de sulfite, rasga ela no meio, coloca dentro de uma bacia, coloca um pouquinho de água no papel, umedece ela de água, e no outro papel, coloca um pouquinho de qualquer fluido de câmbio automático, hidrata ele, espera 1 minuto. Aqui vocês colocou água, só de fazer assim ela desmancha. Aqui está hidratada com fluido, depois vocês fazem esse teste e não falam se deu certo ou não. Pega a folha de sulfite, lógico, vão rasgar, pega ela e puxa. Eu duvido que vocês estouram ela antes da quinta puxada, ela fica totalmente resistente. O poder que o fluido tem de hidratar isso aqui, de deixar isso aqui resistente. Por isso que tem que ser o fluido certo para esse disco aqui, esse câmbio, né? E é por isso que eu preciso trocar na época certa, para me manter ele hidratado.
Então chegou no final da vida útil, ele começa a degradação aqui dos meus pacotes, tá? Então o meu diagnóstico, como todo diagnóstico, ele começa na entrevista de cliente. Por quê? Porque eu preciso saber por que esse cara quer trocar esse fluido. Já que a gente está nesse começo, né, do mercado, agora que está vindo essa enxurrada de informação aí, sim, para trocar, tem muita gente correndo atrás do prejuízo agora. Está sabendo agora que tem que trocar o fluido. Puta merda, eu vi lá aquele cara falando no YouTube, lá na rede social dele, pô, meu mecânico falou lá que tem que trocar a cada 60 mil. Nossa, meu carro está com 80, e agora? Vamos correr para trocar. E aí o que acontece? O cliente está querendo fazer essa troca por prevenção ou por correção? Porque ele sentiu algum sintoma, eu falei assim, nossa, vou correr para trocar o fluido do meu câmbio para parar esse sintoma. Então eu preciso saber do meu cliente se é prevenção, se é preventiva ou se é corretiva. Se ele falar que ele está sentindo algum sintoma, vocês já levantam o escudo, liga o alerta. Nem sempre é câmbio o sintoma que ele está sentindo. O tranco ou até mesmo a patinação não significa que é lá dentro. É por isso que vocês precisam entender de câmbio, para saber fazer um diagnóstico, para saber orientar ele, falar para ele se o defeito realmente está dentro da caixa ou fora da caixa. Até mesmo para vocês não perderem serviço à toa. Porque através de um diagnóstico bem feito, vocês vão identificar para ele que aquele tranco não está no câmbio. Está numa entrada falsa de ar na mangueira de vácuo da turbina, dando tranco no câmbio. E aí vocês, sem saberem, sem fazer o diagnóstico correto, sem entender de câmbio, vai perder uma troca de fluido que ia te dar um lucro danado por causa de uma porra de uma mangueirinha estourada. Pode até perder o cliente, né? Perde até o cliente, vai dar um diagnóstico errado pro cara. O cara vai no teu vizinho e fala, nossa, ele falou que era câmbio, falou que você ia gastar 25 mil reais. Pô, não, aqui a mangueirinha estourada aqui, cara. Pô, o cara não volta lá nunca mais. Então, entrevista com o cliente, muito importante, para vocês saberem já o porquê da troca. Teste estático, vou passar o scanner. Por quê? Dependendo do gerenciamento eletrônico daquela transição, se é um gerenciamento mais apurado ou não, mais efetivo ou não, transmissões que têm um gerenciamento eletrônico exato, uma eletrônica exata, qualquer indício de patinação, por exemplo, entra em emergência. Tem transmissão que não. Tem transmissão que demora para aparecer um sintoma desse para entrar em emergência. Porém, o meu scanner, lá através da leitura do sensor de entrada e saída da transmissão, ele já identifica essa leve patinação. Toda transmissão eu tenho um sensor de rotação de entrada e sensor de rotação de saída. Igual o sensor de rotação do motor, sensor de fase. Mesmo conceito. Ficar inspecionando o sincronismo ideal do motor. Transmissão também. Inspecionar a rotação de entrada e rotação de saída para informar a PCM para ela desenvolver a função dela. E aí, se eu tiver uma patinação interna, o meu scanner já vai estar lá, acusando o código P0733, por exemplo, relação incorreta de marcha, em algumas montadoras, né? A gente sabe que muda o código para nomenclatura. Mas se vocês passarem esse scanner, está lá, relação incorreta de marcha, sinal improvável do sensor de saída, escorregamento do conversor de torque, patinação do conversor de torque, ineficiência do conversor de torque, tudo isso é indício de patinação, por exemplo. Então beleza, passa o scanner, vê se tem código de falha. Não só no câmbio, dá uma passeadinha nos outros módulos, vê se eu tenho alguma coisa ali que pode estar influenciando no câmbio. Beleza, não tem problema eletrônico, vou fazer o teste de stall. O que é o famoso teste de stall? É aqui que eu vou colocar a minha transmissão automática, meu conversor de torque principalmente, ao máximo. Eu vou forçar ele ao máximo, tá? Se ele estiver começando a querer dar um defeito lá dentro, eu vou pegar na hora ali, eu vou forçar ele e mostrar esse defeito. O que é o teste de stop? Transmissão ideal na temperatura ideal de trabalho, acima de 70 graus. Eu vou parar o veículo. Isso serve para CVT não, né? Depende da CVT. Tem CVT, por exemplo, que eu não tenho conversor de torque. Eu tenho embreagem de partida.
tá? Então é por isso que eu preciso saber disso. Lá no site da CAB fala aonde eu faço, quando eu faço e quando eu não faço. Mas para a maioria deles serve, porque hoje a maioria das CVTs tem conversor de torque. Então o teste de stall: veículo parado, marcha lenta, óleo fluido quente, piso no freio e afundo o pedal do acelerador até o talo. O carro vai ter força para sair, ele quer arrancar, isso é bom, porque eu tenho pressão de fluido, pressão de aplicação, porém o contagiro não pode passar de 2.500 giros. Se passou de 2.500 giros, eu tenho um escorregamento lá no conversor de torque. Beleza, não passou de 2.500, eu arranco o carro. Nesses primeiros 10 metros, eu vou ver qual vai ser a reação da arrancada. Eu não posso ter trepidação, patinação, não posso ter nenhum desconforto ali. Ele tem que sair firme e suave. Beleza, show de bola. Deu certo? Repete a mesma coisa na marcha ré. Mesma coisa. Não pode passar de 2.500 giros. E arranca na marcha ré. Exatamente. Se ele tiver escorregamento, tiver vazamento, rotação vai lá em cima. E aí o que acontece? Na marcha ré, principalmente, eu vou pegar o que? Trepidação. Se eu tiver vazamento de buchas, embuchamento no eixo de entrada, eu vou ter trepidação na hora que eu arrancar. E às vezes, dirigindo normal, isso aí não vai aparecer, vai demorar para aparecer. Nesse teste vocês vão jogar essa situação ao extremo, ele vai evidenciar na hora. Porém, esse teste, pessoal, é muito perigoso, porque isso daqui, eu estou elevando a temperatura interna do conversor de torque lá próximo de 400 graus. Então eu não posso fazer durante muito tempo. Eu fiz ali, acelerei 3, 4 segundos, soltei, dá uma volta no carro, para me refrigerar esse fluido, porque senão eu vou fritar o fluido. Exatamente. Uma situação extrema, aí eu vou colocar o defeito lá dentro. É um teste muito perigoso de fazer, mas porém muito efetivo, tá? E aí deu certo o teste de stall, show de bola. Lembrando, não posso fazer durante muito tempo e não posso repetir várias vezes, porque senão eu vou fritar o fluido, vou fritar o meu pacote de embreagem. Fiz isso aqui, já sai para andar no carro, vamos refrigerar o fluido, beleza. E aí nessa volta com o carro, eu vou perceber qualquer desconforto nas passagens, tanto ascendente como descendente. Qualquer tranco, solavanco, trepidação, flutuação, qualquer coisa anormal, já liga ali a anteninha. Não pode ter, tem que ser suave. Marcha para cima, marcha para baixo, tá? Beleza, show de bola. Fiz o teste de rodagem, campeão. Isso aí, esse que você está falando, isso é antes de trocar o fluido ou é quando tem DPC? Não, antes de trocar o fluido, tá? Passar o scanner é um dos testes. Aqui a gente está continuando a bateria de testes, né? Isso aqui faz parte do diagnóstico. O diagnóstico é uma bateria de testes. Então, passei o scanner, beleza. Teste de stall, beleza. Teste de rodagem, beleza, não tem sintoma, o câmbio realmente está bonitinho, está trocando de marcha. E aí eu vou para o meu último teste, mais importante, que é a análise do fluido. Por que é mais importante? Porque é aqui que eu vou pegar defeito oculto. Às vezes eu vou fazer todos os outros testes anteriores e não apareceu nada de problema. Só que eu tenho uma transmissão assintomática, com defeito interno lá, porém não está apresentando sintomas. Eu posso ter um fluido totalmente cheio de limalhas e trocando a marcha suave, bonitinha. Não está aquecendo, não está campeando. Só que eu tenho um fluido degradado. Então aqui que eu vou pegar. Terminou o teste, volto para a oficina, elevo o carro, aguardo uns 20 minutinhos, tá? A fim do meu imã puxar possíveis limalhas lá perto do bujão e vou tirar uma amostra ali. Ou coloco um tubinho de ensaio, ou ponho um copinho de café. Legal o copinho de café branco, porque dá para visualizar bem a sujeira. Tirou um pouquinho ali da amostra, deixa decantando um pouquinho.
Aí depois que decantou, uns 10 minutinhos, aí eu vou fazer uma análise visual, vou ver a coloração desse fluido. Provar não, né? Cara, isso aqui é importante, velho. Você pode levar um prejuízo gigante, cara. É importante. Vai por mim. Você vai observar a coloração desse fluido. Se ele não tem coloração, se ele não está muito queimado, se ele não está azulado, roxo. Às vezes eu posso ter um fluido roxo, azulado. Esse fluido me dedurou que em algum momento esse carro sofreu superaquecimento do motor. Cabeçote, alguma coisa ali, superaqueceu. Mudou a composição química do fluido, ele está azulado. Aí o meu disco de aço fica assim, ó. Com essa coloração assim também, ó. Eu vou ver se ele não tem contaminação, se ele não mudou de cor. Eu vou ver se ele não tem presença de limalhas, tá? E aí é a diferença. O pozinho é normal, um pó mesmo, onde você vai passar o dedo, que é o resíduo do atrito. Beleza, normal. Eu não posso ter a limalha. O que é a limalha, Henrique? A limalha é o que saiu do disco de composite. É uns pedaços grandes, tá? É visível isso. Pode até ser limalha de ferro mesmo, né? Presença de limalhas, show de bola. Não tem? Vamos cheirar esse fluido. Ele não pode ter cheiro de queimado. Se ele tiver cheiro de queimado, significa que eu tenho um pacote queimado. Isso aqui eu tenho um pacote totalmente queimado. Isso aqui